Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum das recordações de jogadores que marcaram gerações, mas que saíram sem que a maioria das pessoas soubessem. Não há parágrafo sem antes haver ponto final. Aos 34 anos, o nosso convidado resolveu pendurar as chuteiras. Uma carreira com quase 500 jogos, mais de metade na segunda liga. Teve uma experiência curta na Champions, mas nunca ganhou qualquer título nacional de sénior. Foi internacional jovem mais de 40 vezes, no entanto, nunca atravessou a fronteira para representar clubes estrangeiros. A pergunta antes do ponto final: quem é? Romeu Ribeiro é o nosso convidado. Romeu, obrigado por teres aceito este nosso convite e estás aqui a falarmos neste ponto final. Com estas dicas, descobrias quem era este jogador? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Se descobria, talvez. Sou um curioso do futebol, por isso posso dizer que muito provavelmente acho que acertaria. Demoravas quê? 5 minutos, 10 minutos, 2 horas? Tinhas de fazer... A pesquisa é muito exaustiva? Se jogou o Champions, penso que será mais fácil um bocadinho. Mas talvez. Uma horinha, digo eu. Uma horinha chegavas lá? Talvez sim, talvez sim. Olha, nós já lá vamos a essa experiência de Champions, de resto é inevitável trazermos a passagem pelo Benfica, mas deixa-me te perguntar se quando tu terminas a carreira, em abril deste ano, 2023, um Domiense Brito, 2-1, jogas 90 minutos, vês um amarelo aos 94, se já sabias que aquele ia ser o teu último jogo? Não sabia. Suspeitava, até é curioso porque quando há aquela roda no início do jogo em que os jogadores da equipa falam, eu mencionei isso e era um jogo importante para nós porque poderíamos descer a divisão ou manter-nos. E então a minha palestra foi um bocado nesse sentido e como tinha malta mais jovem, eu disse, olha, pode ser o meu último jogo, pode não ser, mas... Como pode ser o meu último jogo, também não quero que o último jogo esteja ligado aqui a uma descida de divisão. Por isso, já suspeitava que poderia acontecer, sim. Porquê é que tu decidiste terminar a carreira tão cedo? 34 anos é muito cedo. Tenho a certeza que conseguiria fazer mais anos, mas cheguei a um ponto em que, para já queria terminar bem, sem andar a arrastar, sem dificuldades físicas, sem que dissesse, não, aquele já não consegue mesmo mais, não dá. E depois porque, muito sinceramente, já estava um bocado cansado de... Não é que seja do futebol, porque o futebol não é que canse, mas... O dia-a-dia, as trocas constantes de clube durante a minha carreira, o estar sempre a trocar de cidade, a incerteza e talvez também um bocado o modelo do futebol atual, em que muitas vezes não me revejo também. Isto tudo fez com que chegasse à conclusão de que vou ficar por aqui. Mas não te revês no futebol atual? Tenho que te perguntar isto. Porquê é que não te revês neste futebol atual? Eu acho que chegamos aqui a um ponto em que o futebol se tornou um negócio e acho que o futebol hoje em dia não será só o mérito dos jogadores. Há sempre mais alguma coisa. Há o modelo do negócio, há o jogador que é mais novo, há aquele jogador... Que tem que ser vendido agora, há aquele interesse entre um clube e outro, há aquele interesse entre um empresário com o clube, há dívidas por saldar entre os clubes, ou seja, há muita coisa não é só a e qualidade a meritocracia não está assim, não está em primeiro lugar, digamos assim. E isso fez com que também... com que eu já não olhasse para o futebol da mesma maneira, com aquela pureza que olhávamos quando éramos crianças, não é? Com aquele desejo, com aquele... Desiludiu-te isso? Bastante. E foi o que me levou também
desistir ou a pôr um ponto final. Mas esse lado desiludiu-te, sabendo, acredito que tu, tendo crescido no Braga, tendo crescido depois bastante no Benfica, és preparado, principalmente quando se calhar estás no Benfica, ou se calhar nessa altura ainda não havia essa preparação, mas és preparado para que isto possa acontecer? Sim, somos sempre preparados para isso, mas achamos que nunca vai acontecer. Lá no fundo achamos que nunca vai acontecer e lá no fundo somos novos, não ligamos a isso, não ligamos tanto a isso, não estamos tão atentos a esses eu recordo que eu, por exemplo, agora muito recentemente, um exemplo de um jogador do Benfica que estava no Sub-23, ia passar para a equipa B e está a equacionar, não sei se ele já tomou essa decisão, em terminar a carreira porque percebe que não vai ter uma aposta tão forte no futebol ou o futebol não lhe vai dar a aposta que ele quer para enverdar para os estudos académicos e ser engenheiro civil. É uma visão que acaba por ser, eu diria, bastante diferente de um jovem de 20 anos. Não? Muito diferente, mas o que eu acho é que isso cada vez vai acontecer mais, sinceramente. Porque acho que o futebol caminha para uma parte em que isso naturalmente vai acabar por acontecer, porque, e até olhando agora se calhar para o próprio espetáculo em si, se formos frios na análise, ao que era o futebol e ao que é agora, já não é tão espetacular ver um jogo de futebol. E eu tenho a certeza, hoje em dia também com tantas distrações que existem, acho que os jovens, se formos perguntar a um jovem hoje em dia se senta num sofá e vê 90 minutos de um jogo de futebol, acho que ninguém vai dizer que, desse jovem, ninguém vai dizer que vê. E o que é que falta? Ele garante espetacularidade. Acho que falta a espetacularidade. Isto tornou-se demasiado tático. Eu vi uns vídeos há um tempo atrás, curioso, do Pep Guardiola, em que ele dizia que para ele era muito fácil, quando na análise de vídeo, parar e dizer a um jogador que não tinha que estar aqui, tinha que estar acolá, tinha que estar assim. Mas eu acho que isso aí, esses pontos táticos, esse prender os jogadores, acho que está a fazer com que a espetacularidade desapareça. Já sabe o que é que vai acontecer. Já não, eu antigamente, por exemplo, quando o Cristiano Ronaldo foi para o Manchester United, eu ficava ansioso que chegasse o fim de semana para ver os jogos do Manchester, porque esperava que só queria que o Ronaldo entrasse para ver aquelas fintas dele, aquela espetacularidade dele, aqueles momentos imprevisíveis dele. É isso que leva as pessoas ao estádio e acho que está-se a perder um bocado em prol do jogo tático. E foi isso também que te ajudou a tomar esta decisão? Também um bocado. Por muito que tu sejas um médio defensivo e o teu objetivo fosse sempre trancá-los, não era? Exato, eu lembro quando tinha pai 15 anos, se calhar nem tanto, mas por aí, 14, 15 anos, adorava ver os... É estranho, mas é verdade. Adorava ver os jogos italianos porque eram assim. Claro. Porque eram taticamente... Só que eu agora olho como é que é possível. Isto está, na minha opinião, atenção, está demasiado chato. Está demasiado chato. E requer-se muito dos jogadores a nível tático. E tenho a certeza que se libertassem mais os jogadores, iriam existir mais jogadores de qualidade a aparecer, mais espectadores e melhor futebol. É o fim do futebol de rua. Completamente. Também não é? Foi por aí que começaste no futebol de rua? Foi, sem dúvida. Sem dúvida que sim. Não me lembro de andar a jogar descalço ou com umas sapatilhas que já tivessem todas estragadas de andar aos pontapés. O pai dizia sempre que eu estragava as sapatilhas porque andava a chutar as pedras. Por isso. Faz parte. Faz parte. Como é que apareceu o futebol na tua vida? O registro que temos é que tu começaste no Vieira. És Vieira Domingo. Eu comecei mais cedo um bocadinho. Os meus pais eram imigrantes. Okay. Na Suíça. Na Suíça? E então eu fui para lá com 2 anos. E era lá que tu jogavas descalço? Era lá que eu jogava descalço, muitas vezes. Mas não era no inverno, senão queimavas os pés com a neve. Não, porque aquilo no inverno... Aquilo tinha muitas condições na escola que eu andava. No inverno até jogávamos... Era na zona do Graubünden, perto de Milão.
fala-se italiano. No cantão italiano. Cantão italiano. O Graubünden só tem ali uma parte que fala italiano, o resto é tudo alemão, mas eu estava nessa parte que se fala italiano. E foi aí que eu comecei. Depois regressei para Portugal com 10 anos, 9 anos, 10 anos. Foram pouco tempo imigrantes os teus pais, então? Não, os meus pais foram muito tempo imigrantes. Porquê? Porque os meus pais foram para lá está, quando eu tinha 2 anos, por aí. Mas a minha mãe já tinha estado lá antes. Ou seja, estamos a falar em 86, por aí. E depois eu estive lá até aos 10 anos, por aí, e regressamos. E os meus pais queriam ficar aqui de vez. Só que, quando regressam, o meu pai abriu uma empresa de construção, só que as coisas não correram muito bem, e então o meu pai decidiu voltar sozinho para a Suíça. Eu fiquei cá com a minha mãe. E só o ano passado é que o meu pai regressou. Por isso esteve este tempo todo imigrado. E isso é difícil? Muito difícil, sim, é muito difícil. Especialmente depois quando eu fiz a viagem para fora de casa, para ir para o Benfica. Aí foi complicado. Como é que foi, tua mãe? A minha mãe... Devia ser muito difícil. A minha mãe foi muito complicada. A minha mãe, ela confessou que teve 2 semanas sem entrar no meu quarto. Quando eu me mudo para Lisboa. E eles não acreditavam que eu fosse capaz de ficar lá. Porque eu sempre fui muito agarrado aos meus pais. E eles deviam falar entre eles e dizer, não vai ter coragem para ficar lá. Só que eu tinha um sonho e aguentei bem, foi difícil, mas aguentei bem. E nesse primeiro ano... Não havia Seixal. Não havia Seixal. Portanto, o trabalho... E as condições não eram as mesmas. Claro. Moravas onde? Nós morávamos nos pupilos do Exército, que é ali em Benfica, perto do Estádio da Luz. E morávamos ali, éramos cerca de 30, 40 jogadores fora de casa. E as condições não eram as mesmas que o Seixal, nem de perto. Mas esses 30 era o facto de haver tanta gente com o mesmo perfil que tu tinhas que te ajudava a suportar essa ausência? Ajudava-me também o facto de um colega o André Soares, que agora está no Lanco Vila Verdense, também ter vindo comigo. Ou seja, não fui totalmente sozinho. Levei alguém conhecido, ou seja, alguém também conhecido foi comigo, e isso ajudou muito. E claro, depois os outros colegas também estavam sozinhos, e acabamos por criar ali laço e sermos uma família. E isso ajuda muito. E o facto também dos meus pais fazer o sacrifício na altura, o meu pai ainda era na altura em que ele estava cá, e no meu primeiro ano os meus pais iam a Lisboa de 15 em 15 dias. Estamos a falar de Vieira do Minho a Lisboa de 15 em 15 dias. Estamos a falar de 400 km? 400 km. É muita coisa. Se vamos a falar num fim de semana, ir e vir. Olha, pode ser uma pergunta se calhar até que as pessoas podem não entender bem, se calhar, este lado, mas o facto de não haver redes sociais, de não poderes fazer uma videochamada, ajudava, no fundo, a não perceberes o sentimento de ausência que a tua mãe podia ter, e ela também, não é? No fundo, tu não a vias a chorar, ela não te via a ti a chorar, podia ouvir quando vocês falassem ao telefone, mas isso ajudava, do género, ele está bem, portanto... Nunca tinha pensado nisso, mas talvez pudesse ajudar bastante. É mais fácil esconder os sentimentos, não é? Sem dúvida, e tenho a certeza que a minha mãe escondeu-os bem, tanto é que ela só há pouco tempo é que me disse que ficou esse tempo todo sem entrar, não conseguia entrar no meu quarto, e atenção, e tinha também, o meu irmão já era nascido. Já era nascido, e, por isso ela tinha ali mais um filho, mas mesmo assim ela não conseguia entrar. E as despedidas ao domingo à noite, quando eles regressavam, eram sempre difíceis para a minha mãe. Muito duras. Sim, ela aguentava-se, eu sei que ela se aguentava. Não, ela de certeza que não queria que o filho a visse a ir embora a chorar, mas quando entrasse no carro tinha certeza absoluta, agora que penso nisso, de certeza absoluta que descarregava. Olha, tu começas então oficialmente no Vieira a jogar. Foste tu que pediste? Foi por o teu pai? Foi por o teu pai ver, ok, ele já estraga sapatilhas, portanto é melhor estragar as chuteiras? Na altura o Vieira estava a iniciar aquele escalão e houve ali umas captações, digamos. Eu participei.
e acabei por ficar. Na altura também o presidente do clube era o tio do meu pai e também acabou Já havia Cunha. Talvez. Mas se calhar também seriam poucas crianças, possivelmente. Ou Não, eram bastantes. Por acaso Vieira de Minha tem bastantes jovens. E na altura ainda tinha mais. Eu lembro que éramos muitos e bastantes tiveram que ficar por ali, porque também era futebol de 7. Claro. E também não havia assim tantas condições quanto isso para ficar com tantos jogadores. Campo pelado ainda? Campo peladíssimo. Sem dúvida. Nós jogávamos num campo que aquilo não lembrava a ninguém. Nós às vezes chegávamos lá e estavam lá as ovelhas no campo. O treinador tinha que as tirar lá, porque ia haver treino. Claro. Era muito engraçado e era um frio. Era numa zona Mas ali... já estavas habituado ao frio? Já estava. Ao frio helvético, não é? Sem dúvida. Isso aí já vinha aí. Mas foi engraçado, fomos campeões nesse primeiro ano. Foi um ano incrível. E tu saltas logo para o Braga? E dali salto logo para o Braga. Como é que surge essa passagem assim direta? Também era normal? Ali nos clubes da acho zona? Que não era nada normal. Tanto é que nós no Braga, dali da zona, só tínhamos um rapaz que tinha jogado no Braga, penso eu. Não, tínhamos E é um Braga bem diferente do agora. Completamente diferente também. Tanto o Benfica que eu apanho como o Braga que eu apanho tiveram uma evolução enorme. E o Braga também. O Braga hoje em dia é um clube incrível. Vocês treinavam onde? Lá em Braga? Era no 1º de Maio ou não? Treinávamos... Andávamos sempre de um lado para o outro, mas normalmente era perto ali do 1º de Maio, nas Camélias. Sim. Treinávamos, e era pelado também. Portanto, fazia isso. Começaste logo como médio? No futebol de 7 é um bocado diferente, no não é? futebol de 7 era central, Uhum. e depois, quando vou para o Braga, também vou como central, mas o treinador, quando passamos para o futebol de 11, disse, não, vais deixar de ser central, vais passar a jogar aqui no meio. Mas a nível de altura eras maior que as crianças da tua idade, para ser central? Não. Ou tinha a ver mais pela organização do jogo? Acho que era mais pela organização, porque na altura ainda se jogava com livro. Sim. E era essa a função que eu fazia. Então, como tinha bastante leitura, penso que foi por isso que E também... quando vais para médio tens muito também isso. E depois também acaba por ser um bocado, no meio campo, um médio defensivo acaba por ser ali digamos, um livro ali dos dois médios, ou seja, um apoio ali. Há médios defensivos com funções diferentes, não é? Diferente. O teu eras muito construtor, tu também. Sem dúvida, não era um médio que estivesse ali só para destruir, isso não. Na formação, quem é que foi o treinador que mais te marcou? Sem dúvida que foi o Bruno Lage. Bruno Lage? Sem dúvida. Bruno Lage, agora é fácil falar nele porque ele está a ter sucesso, mas penso que tanto eu como os meus colegas da mesma geração já falamos dele aos anos, ainda quando ele se calhar estava adjunto do Mr. Carvalhal, já falávamos dele. Porque nos marcou mesmo e porque aprendemos mesmo. E ele fala muito desses miúdos. Ele também fala muito desses miúdos. Também, e ainda hoje falamos todos. Temos um grupo no WhatsApp também que falamos todos e por isso ainda temos ligação todos e marcamos jantar. Eles estão-me sempre a enganar porque eles querem sempre almoços e jantares lá em Lisboa e eu sou o único cá de cima. Pronto, que sobra sempre para mim. Mas alguém dá-te dormida. Tranquilo, alguém, apesar de sempre safar. Mas marcou-nos mesmo muito, isso não há dúvida. Mas tu nessa altura já notavas isso? Ou só agora com esta distância, em que quando arrumas as botas, pensas, não, aquele treinador na formação era diferente de todos os outros? Não, a partir do momento em que ficamos sem ele, digamos, em que passamos para outras realidades, só quando passamos para outras realidades é que depois se calhar damos valor ao que tínhamos, não é? Nós não é que não dessemos valor, dávamos mesmo muito. Mas estás a falar de que ainda período? Mais. Mas sub-17, sub-19, que ele está convosco. Sim, penso que sub-16, ou seja, juvenil de primeiro ano, juvenil de primeiro até júnior. Sim, até júniores. Fez-nos aí o acompanhamento. E esse é o período em que ele também entra no Benfica. Ele já tinha entrado antes para o futebol de 7. Sim. Sim, e depois aí é quando ele entra para o futebol do 11. O que é que ele fazia ali de diferente? Eu acho que era especial, era a relação.
também era a relação e a maneira como ele nos ensinava. Mas a parte da relação era o que mais nos marcava, porque nós gostávamos muito e brincávamos muito com ele, mas também sabíamos quando era para brincar e quando ele não estava para tantas brincadeiras e queria a coisa mais séria. E por aí também nos marcou muito. E pelo que nos ensinava, acima de tudo pelo que nos ensinava, porque na formação nós temos que ter alguém que nos ensine. Claro. E ele ensinou-nos coisas que tenho a certeza, tanto eu como os meus colegas, que ainda hoje levamos. Alguma coisa aqui que tu queiras relevar, que te lembro, que salta aí logo à cabeça? E ele utilizava muitas regras, digamos, regras em termos do jogo jogado. E, sei lá, uma que eu me lembro bastante era na questão de quando a defesa tinha a bola, quando a bola estava no lateral esquerdo, entrava no lateral, no central. Central para o outro central. Quando entrasse nesse central já não podia entrar no outro lateral, tinha que entrar no meio, por exemplo. Era uma das regras que ele criava e que gostava de implementar. Sim, nas equipas. Nós na altura jogávamos em 4-4-2 losango e aquilo encaixava de uma maneira... Fazia incrível. sentido. Fazia completamente sentido e nós já estávamos tão habituados àquilo que já jogávamos de olhos fechados. E só não fomos, acabamos por não ser campeões, não fomos campeões, mas acho que em relação às outras equipas sempre fomos superiores, não fomos por pormenores. Por exemplo, em Júniores éramos muito mais novos que a geração do Sporting. O Sporting foi campeão, mas utilizava os jogadores de 88. Sim. Nós jogávamos, batíamos contra eles, mas tínhamos os de 89. Quer queiramos, quer não, e a geração do Sporting de 88 era fortíssima, mesmo muito forte. E a nossa 89 também era, mas éramos mais novos, um ano e faz diferença. Claro, sim. Na formação faz mesmo muita diferença. Faz diferença, sem dúvida. Deixa-me-te recuar atrás para sabermos como é que surge o Benfica. O Benfica surge no torneio Interassociações Lopes da Silva, que era a nossa montra, a nossa... Claro. Ainda hoje é? Ainda hoje é, mas hoje já não é tanto, porque já está tudo... É o que voltando um bocadinho ao início, quando chegas a esse torneio, já sabem quem são os jogadores que vão ver, não é? Agora ali não. Antigamente havia o torneio da Pontinha, e ias lá de olhos abertos para ver tudo. Agora, depois aquele era o torneio da oportunidade, tanto reunia os olheiros todos, era a seleção dos... passando a redundância, dos selecionadores, claro, para iniciar na Seleção Nacional de Sub-16, ou seja, haveria tanto a possibilidade de ir para um clube grande, como a possibilidade de ir treinar à Seleção Nacional. Ou seja, era uma montra enorme. Ir ao torneio internacional. E tu brilhaste nesse torneio? E eu tive mesmo muito bem. Só posso ter estado, não é? Para ter uma Benfica. E seleção? Também a partir daí? Sim, e a partir daí começa a ir a fazer o meu trajeto da seleção. Mas como é que é o processo do Benfica? Falam com os seus pais, falam com o Braga? Como é que vocês souberam lá em casa? Assim, na altura é muito curioso, porquê? Isto tem tudo um desenrolar. Quando eu entro no Vieira, o treinador é o Miguel Costa. Vocês de certeza que não sabem quem é. E ele é o nosso treinador. As coisas correm bem e eu vou para o Braga. E esse Miguel Costa depois passa para a seleção, para a Associação de Futebol Braga, como treinador adjunto. Só que depois, daí, ele passa para scouting do Benfica, também. Só que ninguém sabia. Claro. Só que ninguém sabia. Eu próprio não sabia. E na altura quem me aborda para o Benfica é ele, juntamente com o Chief Scout, na altura. E eu lembro como se fosse hoje. Nós acabamos de almoçar, já estávamos no torneio, no próprio torneio, não sei se estava a iniciar, já devia estar a terminar. E ele perguntou-me: queres ir para o Benfica? E eu até fiquei surpreendido. Claro que quero. Não é? E a partir daí ele fala com os meus pais, tentam chegar ali a acordo, depois a coisa faz, depois os responsáveis do Benfica vieram falar, nós fomos visitar as instalações. Ou seja, houve aqui todo um processo para nós nos sentirmos confortáveis também.
Foi espetacular. Um namoro até casamento. Foi, completamente. É mesmo isso. Completamente. Olha, tu chegas muito cedo também à equipa principal. Como é que há essa passagem em que nós estamos a falar de um período de uma geração em que tu tens o Miguel Rosa, que também aparece ali muito na equipa principal, faz muitas pré-épocas e depois acaba por não ficar. No ano anterior, ou 2 anos antes, é quando há aquela experiência de Champions onde o Rui Nereu vai à Champions, o João Coimbra também. Portanto, é um período em que parece que o Benfica tem alguma aposta na formação. E tu surges nesse seguimento, época 2007-2008. Como é que ficas na equipa principal? Penso que com a entrada do Luís Filipe Vieira no Benfica, e foi notório, que a formação teria que ser aproveitada. E nós acabamos por ser, nós também falo da geração do Rui Nereu e do João Coimbra, acabamos por ser o início dessa... Porta-estandarte. Exatamente. Ou seja, o clube queria, mas ainda era uma coisa difícil de se fazer. Não havia equipa B? Não existia equipa. O Rui e o João tiveram ainda equipa B, Sim. mas foi quando terminou, e penso que termina e o Rui e o João saltam para... Agora, no meu caso, e do Miguel Vítor, na altura, Sim, verdade. penso que foi muito mais difícil, porque é uma transição. Nós, na altura, com a saída da equipa B, nós, na altura, como miúdos, pensamos, espetacular. Menos um espaço. Menos um degrau para subir. Muito mais fácil. Mentira. Claro. Muito mais difícil. Uma diferença enorme. Existia ali um fosso. Ou seja, existia ali um fosso por colmatar. Ou seja, passar dos júniores para os séniores, difícil. Muito, muito difícil. Mas para nós uma grande oportunidade e penso que a agarramos bem. Na altura, o objetivo principal era fazer a pré-época, e eu e Miguel Vítor íamos fazer a pré-época, e isto com o Mr. Fernando Santos. E ele tinha falado connosco, o objetivo era pré-época, treinar com o plantel principal e jogar pelos júniores. Era esse o objetivo. Só que com o Mr. Fernando Santos, à 3ª ou 4ª jornada, foi embora. Eu acho que até foi aqui com o Leixões. O empate 1-1, se não me engano. Sim, no Bessa. É a época que o Leixões sobe, que não tem ainda condições do estádio do Mar. Exatamente. E começa ali. E ele ali foi embora. Bem o Mr. Camacho, jogos de treino, e houve ali um jogo de treino que fizemos, que as coisas correram mesmo muito bem. Ele disse, não mais nada, jogar pelos júniores, vais ficar aqui a tempo inteiro. E o espetáculo. Fiquei... Fui sempre agarrando. Não, e depois... os nossos registros 00 dizem que aquele teu arranque, tu estás até novembro, és convocado a todos os jogos e fazes 6 jogos na equipa principal do Benfica e são todos nesse período. É inacreditável porque aquilo mudou tudo tão rápido. Eu ia para jogar para os Júniors quando dou por mim, estou a aquecer no estádio da Luz, no primeiro jogo do Camacho, com 50 e tal mil na bancada, e sou o primeiro a entrar. E eu digo assim, sim senhor, isto aqui realmente nós sabíamos que com a entrada do Mr. Camacho que ele já tinha apostado em jogadores, por exemplo, Manel Fernandes. Verdade. João Pereira, tinha sido ele tinha facilidade e não tinha medo de colocar os miúdos. E então ali foi a nossa oportunidade. E fui sempre entrando em praticamente todos os jogos. Entro nesse do Guimarães, durante a semana entro no Copenhaga para a Liga dos Campeões. Eu digo assim, calma aí. Olhei para esse jogo e esse é o teu único jogo de Champions. É. Que há muita gente que pode não considerar, nós consideramos porque é a ronda qualificatória, já faz parte da Exatamente. Já havia hino nessa altura. E que hino. Nessa altura já havia hino. Tu entraste para o lugar, sabes de quem? Agora já sei. Mas não sabia. Não, É curioso. É muito curioso. Entraste para o lugar de Di Maria. Por Di Maria. Por acaso eu confidenciamos há pouco que até pensei que tinha sido para o lugar do Nuno Gomes. Mas não, fui para o Di Maria, realmente. E é a época de chegada de Di Maria ao Benfica, é a época de despedida do Rui Costa, é a época que o Rui Costa deixa de jogar também nesse ano. Quando chega o Di Maria, quando vocês têm... Ele já era rotulado de estrela, ele tem nesse Mundial um grande Mundial também, de sub-20.
mas já se notava que era um jogador assim diferente. Ele quando entrou, eu achei logo isso, achei logo que era um jogador diferente. A dinâmica que ele tinha, um jogador que parece que estava ligado à corrente elétrica, muito rápido com bola, uma facilidade de drible muito grande. Não passava a bola a ninguém. Eu lembro disso. Não passava lá ninguém. Muito engraçado, mas era da idade, fazia parte, mas saltou-me logo à vista. Saltou-me logo. E nunca mais tiveste contacto com ele? Não, depois nunca mais tive contacto com ele, depois nunca mais nos cruzamos cada um também. Seguiu a sua vida, cada um seguiu a sua vida. Também foi curto, o período foi curto, mas saltou-me logo à vista. E havia essa boa relação, o Rui Costa, como é que era? O Rui Costa era um colega extremamente exigente, mas tinha uma coisa, por vezes encontramos colegas que são demasiado exigentes, mas não dão um exemplo. E ele não, ele dava o exemplo e continuava a ser superior aos outros mesmo com a idade que tinha. Era uma voz de comando. Completamente. Mas havia dias que era muito chato, era muito difícil. Mas acredito que para um jovem como tu, Romeu, naquela altura, ele é visto como um grande exemplo. Estás no Benfica, com uma figura que os benfiquistas desejavam que regressasse há muito tempo e que de repente é teu colega de balneário. Vocês não têm a ideia do respeito que nós tínhamos por ele. Nós tínhamos um colega, o Miguel Rosa, quando vinha treinar a equipa principal, ele não conseguia tratar o Rui Costa sem ser por Senhor Rui. Ele não conseguia. Sou Rosa, pá, ele joga connosco, pá, tenta, não consigo. O rapaz não conseguia. E era muito engraçado. Só que era mesmo, quando falo exigente, era mesmo muito exigente. Muito exigente. Mas era exigente para o Romeu, para o Miguel Vítor, como era para o Luizão. Claro. Era igual para todos, mas... Daquela equipa e dos mais velhos ainda falas com algum? Ou... Talvez mais com o Nuno Gomes. Nuno Gomes é uma pessoa incrível. Uma pessoa mesmo incrível. Manteve completamente uma simplicidade incrível. Uma pessoa que tentou sempre ajudar ao máximo. Tanto ele como o Katsurans. Eu lembro na altura o Katsurans também era uma pessoa era um jogador incrível, uma pessoa 5 estrelas. Da mesma zona de terreno? Ele chegava, por exemplo, chegávamos aos estágios e ele dizia assim, o Romeu fica comigo no quarto. E lá e eu com ele, pessoa 10 estrelas. Impecável mesmo. E para um jovem é ok, estou aqui ao lado deixamos à vontade. Claro. Não é que nós quando somos jovens estamos assim mais calados, não é? Há sempre aquele respeito. E o Katsouranis era um jogador respeitado dentro do plantel, portanto... Sem dúvida. É o sentiste, tens ali quase um pai, não é? Sem dúvida, temos aqui alguém que está a olhar por nós. Aí, não é? Olha, e como é que de repente tu deixas de jogar e és emprestado a uma equipa da segunda Liga? Aquilo lá está, vai de encontro àquilo que eu disse, era a ausência de uma equipa B. O Camacho achou que nós, quando falo nós, falo eu e o Miguel Vítor, achou que nós deveríamos jogar porque precisávamos de minutos. Precisávamos de jogar regularmente. E decidiu emprestar-nos. E disse que era o melhor para nós, que depois regressaríamos no início da época seguinte. Nós regressamos. E ele é que não. Pois. E acabou por ser... E entrou o Kike Flores a seguir, entrou o Kike Flores, que nem queria saber dos... Não. Ele queria saber. Depois, na pré-época, pôs-me a minha lateral direito. Depois lembro-me que o Ruben Lima também foi fazer. Quando demos pelo Ruben, estava a segundo avançado, que era defesa esquerda. Sim. Víamos se calhar o André Carvalhas, não sei, mas deve ter ido para médio centro, uma coisa... Ou seja, faltassem jogadores, vocês... Havia europeu e não havia jogadores. E então nós fomos lá fazer ali fomos ali ajudar o Kike a preencher Mas alguém falou convosco? Não, quando disse nada. E tu aí sentiste... Não, eu já sabia. Eu só queria era que eles me emprestassem rápido. Já nem queria estar ali, só que eles nem nos deixavam sair enquanto não viessem os outros para colmatar. E já sabias que ias para o Aves? Pretendias continuar Em princípio lá? Já sabia que ia gostar de estar no Desportivo das Aves. As coisas tinham corrido bem
E eles queriam-nos de volta porque eles queriam subir E continuidade do projeto também. e dar continuidade, e nós, pronto, até víamos com bons olhos. Deixa-me trazer-te ainda atrás aí o Benfica para te perguntar sobre um jogador que, naquela altura, salta sempre à vista mais no contexto mediático. E se vocês pensaram alguma vez do género, isto é uma contratação de futebol manager ou Championship? Já sei quem vais falar. Freddy Adu. É inevitável, não é? Quando vês o nome de Freddy Adu assim, bem, mas estamos a jogar CM? Completamente. Ainda por cima nós jogávamos mesmo CM na altura. E então, quem era a primeira contratação de quem joga CM? Tomadeira. Tomadeira, completamente. E o Pinheiro, como é que era? O guarda-redes. Exatamente, era qualquer coisa Pinheiro. Hugo Pinheiro, que também era ali. Super guarda-redes. Incrível. Era incrível. E Freddy Adu. Freddy Adu, só que depois quando chega o Freddy Adu, realmente espetáculo, já vai dar para ver. Só que... Era só fama. Só que nós tínhamos tantos Freddy Adus ali na formação. Depois? Tínhamos Freddy Adus melhores, sem dúvida. Foi um bocado de desilusão. Talvez ele, se calhar, foi mau para ele ter aquela fama toda. Sim. Acabou por ele levar demasiada fasquia. Então estávamos à espera de uma coisa incrível. E eu pensava para mim, mandem vir, mas é o meu André Carvalhas, que ele é muito melhor. Olha, voltando aqui à segunda Liga e à tua presença na segunda Liga, nós em off, tu estavas-me a confidenciar que estamos a falar de um nível competitivo completamente diferente do que hoje pode ser uma segunda Liga. E tu consideras que no fundo, essa ausência de Primeira Liga para ti fez-te afastar da Primeira Liga? Porque tu chegas rapidamente, 18 anos, à Primeira Liga, mas depois quando começas a entrar na Segunda Liga é quase como se fosse um comboio que já não conseguisses apanhar. Vamos pensar friamente nisto, não é? Como é que um jogador da formação do Benfica, que está no plantel sénior, que é talvez, se não o primeiro a entrar, é o segundo a entrar, que está a fazer muitos minutos, tem 18 anos. Internacional jovem português. Internacional jovem português. Talvez não saibas, mas fui à seleção da Europa da minha idade. Fui o único português a participar. Não sabia dessa. E foi em Barcelona, foi incrível. Foi o único jovem, o único português a participar. Que está no plantel sénior e é emprestado. Isto não tem nada a ver com o Clube Desportivo das Aves, porque eu adorei jogar lá e foi incrível. E era um clube familiar e eu sentia-me mesmo bem. Fizeram tudo para que eu me sentisse bem. Não tem nada a ver com o Clube Desportivo das Aves, nada. Tem a ver com sair de um contexto de um clube enorme e ir para a segunda liga. Se formos a pensar isto friamente, isto não cabe na cabeça de ninguém. Isso foi a solução que arranjaram. Agora, e é sair de um contexto de um clube grande a jogar. Completamente. Isto, no mínimo, eu tinha que ir para um clube de Primeira Liga. Tinha que ser emprestado a um clube de Primeira Liga. Nunca poderia ser emprestado a um clube de Segunda Liga. Tu achas, Romeu, que hoje em dia isso já é... Eu não estou a falar no contexto de ser emprestado a um clube de Primeira Liga, mas num contexto em que nós falávamos disso em off. E as pessoas podem não ter tanto, às vezes, essa noção, que é a dificuldade que um jogador tem de que a realidade competitiva é também completamente diferente. Tu não vais para um clube de segunda liga que vai mandar nos jogos. Na segunda época, possivelmente o Aves teria mais essa capacidade, investindo para subir a divisão. Mas tu estás habituado a pressionar, a mandar no jogo. E passas a ir para uma equipa em que muitas vezes vai ter que estar mais reativa. Completamente. Eu estava habituado a ter sempre a bola, aos jogos mais técnicos, não é? Não é que eu fosse um portento técnico, mas a técnica não se mede só pelas fintas que se fazem ou por um lance bonito. Acho que receber a bola bem e passar bem, acho que é
é ser bom também tecnicamente. É o mais difícil. E às vezes é o mais difícil. E o contexto de segunda liga é muito mais difícil do que um contexto, e era na altura muito mais difícil do que um contexto de primeira liga. Por isso mesmo. Porque os clubes fecham-se muito mais, era tudo muito mais na agressividade, era tudo mais na vontade, e os próprios clubes, lá está. Eu saio do Benfica a mandar nos jogos todos, na formação tínhamos sempre bola, jogávamos sempre habituado a ter bola, no plantel sénior claro que sim também, e vou para um contexto em que se calhar um treinador me diz, este jogo vamos jogar aqui mais na expectativa, vamos ver o que é que isto dá, vai tentar sair rápido no contra-ataque, e 2 toques, pôr a bola na frente. Não vamos andar aqui a rendilhar muito. Não vamos fazer aqui tabelas no meio, nem vamos andar aqui a arriscar passes entre linhas, nem nada disso. É tentar chegar o mais rápido possível às linhas para sair um cruzamento para haver finalização. Ponto. Não tem nada a ver com o que eu estava habituado. Depois eu chego à segunda liga e não dava para fazer nada do que eu já estava habituado a fazer. Pois. Se eu fizesse tentasse fazer mais um passe arriscado, digamos, E ninguém vai ficar chateado a gente aqui dizer que a qualidade dos colegas também era diferente. Completamente. Também não vamos... isso é inevitável. Claro. É inevitável. Isso nota-se muito. Olha, nota-se muito. E quando é que tu sais do Benfica e desvinculas-te do Benfica, ou é o fim de contrato e é fim de vida e cada um segue a sua vida? Não, eu desvinculo-me do Benfica porque vou para o Marítimo, para um clube de Primeira Liga. Apenas e só por isso, porque já sabia que pelo Benfica já não havia mais nada a fazer, já não ia ser aposta, nunca mais regressei. A última vez tinha regressado para uma pré-época, tinha estado a lateral direito, não lembrava a ninguém, também fui lá só para fazer número, por isso já sabia que ali a porta ia estar fechada, então aproveitei ali um clube de Primeira Liga para dar continuidade. Mas não chegas a jogar na Primeira Liga? Mas não cheguei a jogar na primeira equipa também. Mas prometeram-te isso? Sim, tanto é que o treinador que me contrata para o Marítimo, passado um mês, vai para a equipa principal. Quem é que era? Era o Pedro Martins. Pedro Martins. Sim. E nunca mais, pronto, Mas não houve essa abertura, talvez não. Opções, plantel fechado? Sim, opções. Digamos que foram opções. Não é? Cada um tem as suas, eu respeito as dele. Tudo bem. Fez um grande trabalho no Marítimo, porque aquela equipa era incrível. Era uma equipa mesmo muito boa do Marítimo. Jogava um bom futebol, foi à Europa. É verdade. Com excelentes jogadores. E pronto, lá achou por bem assim. E depois é de lá que tu sais para o Penafiel. Sim. E igualmente segunda liga. Aí regresso, eu já tinha estado na segunda liga quando depois no Marítimo, não é? Na segunda liga, tinha regressado, tinha jogado aí, e depois regresso para o Penafiel também. Mas o Marítimo, o treinador queria a minha continuidade no Marítimo, o treinador da equipa B, que era o Ivier. Queria continuar no Marítimo, mas eu achei que o meu caminho nas equipas B já estava feito. Claro. E então tinha que ir para um clube, para outro clube. Sim. E vou para o Penafiel. Para o Penafiel, onde fui muito feliz. Foi? Mesmo muito feliz, foram épocas... A primeira época subimos logo de divisão. É verdade. Foi incrível. Com Miguel Leal. Com Miguel Leal, sim. Sai logo a seguir para ir para o Moreirense. O Miguel Leal sai para o Moreirense. E sobe também no Moreirense. Não, o Moreirense subiu com o Penafiel. No ano em que nós subimos... Sim, ele vai para a Primeira Liga. E ele vai para a Primeira Liga. Nós também vamos para a Primeira Liga, mas ele decidiu ir para o Moreirense. E nós depois acabamos por descer, eles mantiveram-se. Sim, foi uma época difícil, 3 treinadores. Foi uma época muito difícil, mal planeada desde o início. Essa às vezes muito é a mal grande gerida, giram muito mal a situação dos jogadores que tinham estado no ano anterior. Então? Nós fizemos ali uma época muito boa e metade dos jogadores... Vão embora. Mais de metade dos jogadores vão embora. Já para depois não falar se calhar no trato que tiveram também com eles, mas pronto. Isso. Houve mais cuidado com quem chegava
se calhar sem conhecer a realidade do clube, não é? Isso com quem tinha dado... Completamente, e se calhar se fôssemos ali um ou outro jogador, se calhar fazia o que os que vieram faziam, não é? Claro. Não era essa diferença toda, ou se calhar às vezes também foi-se buscar jogadores que também estavam na segunda liga para vir para este contexto, e se calhar os que ficaram, se mantivéssemos talvez a ideia, as coisas até pudessem ter corrido melhor, mas isso também já é futurologia, claro. não sabemos. Olha, mas tu achas que nessa altura, estando na Primeira Liga, tu achavas vai ser desta que eu vou conseguir completamente. Agora já voltei aqui à Primeira Liga, agora só temos que nos manter para as coisas. Só que a época foi desgastante desde o dia 1. Desde o primeiro dia que aquilo foi tudo muito mal gerido, havia coisas em falta, coisas como prémios de subida, digamos, em falta que ficaram para trás. Depois aquilo foi tudo muito mal gerido. Eu penso que nisso o clube e o presidente tiveram muito mal. E tu sais depois logo aí para ir ao Viseu uma época? Por isso é que eu saí também um bocado do Penafiel, porque achei que as coisas tinham sido... que a época tinha sido desastrosa, que a organização deles tinha sido má. Não digo que a culpa seja totalmente deles, será sempre, não é? Mas acho que foram mal aconselhados, digamos assim. Foram muito mal aconselhados, deixaram-se levar e deu no que deu numa descida de divisão sem espinhas, digamos assim. E há de ser dramático para um jogador o estar a festejar num ano e depois no outro ano a seguir estar... Mesmo. É uma montanha russa. Completamente. Portanto, estamos aí... E subimos divisão, fizemos o mais difícil. E agora vamos descer outra vez, mais uma vez passa. É ficar ali a marcar com duas coisas. Só que o que é que acontece? O primeiro treinador do Penafiel, o Ricardo Schell, sai praticamente no início, para aí à terceira, quarta jornada. Eu não jogo nem um minuto com ele e é o primeiro treinador que me liga para ir para o Académico de Viseu. Curioso. Porquê é que isso acontece? Porque eu acho que, para já... Acho que ele lá no fundo sabia que eu merecia muita mais oportunidades que aquelas que me deu. Não sei. Ele trouxe outras opções, isso também a respeito. Não me conhecia tão bem, talvez não me conhecia tão bem, porque é muito curioso. Todos os treinadores que eu tive, no início, acho que tinham a ideia talvez errada. Porque para os clubes que eu vou, quase sempre, se formos a ver, no início não jogo. Nos primeiros meses, pelo menos até ali outubro, tenho dificuldade em impor-me, porque eu acho que eles já vêm com a ideia errada. De tantos. Pedro Martins, talvez o Ivo não, o Ivo foi logo sem espinhas, mas o Pedro Martins no início não jogava, depois passei a jogar, depois mais no Penafiel, no Miguel Leal, no início muitas dificuldades também para jogar, depois foi sempre a andar. Os outros treinadores que vieram no início também não me impunha e depois siga. E foi sempre assim, muitas vezes. Só depois ali a partir dos 27 anos, aí, depois já com outros treinadores peguei destaca. Mas como novo, como jovem, sim, no início tinha sempre, era curioso. Armando Evangelista também no início tive ali alguma dificuldade, mas depois também temos uma relação incrível. Por isso sempre, não sei do que é. Não sei do que é. É mesmo uma questão de se calhar ter outros pensamentos. Acho que se calhar tem que me ver a treinar. Claro. Olha, tu vais parar a Viseu e só estás um ano também no Académico. Foi. O Viseu, quando eu chego lá, o Viseu não estava preparado como clube. Temos que ser, tem que ser verdadeiro. Acho que uma falta de organização inacreditável. Aquilo, quando eu cheguei lá já me tinham avisado, mas pronto. Mas tinham dito também que as coisas iam mudar. Quando chega lá o primeiro colega, disse, tu vens para aqui, tu sabes onde é que te vais meter, meu? Cuidado, olha que isto não... E eu fiquei logo perto. E realmente houve ali alguma falta de organização. Aconteceram tantas coisas ali. Roupeiros que não apareciam para abrir o balneário, os jogadores cá fora. Uma coisa
uma coisa... Mas não apareciam Muito porque certo. ninguém lhes tinha dito, possivelmente. Não, ou porque era um que tinha problemas com o álcool, ou era o outro pronto, que tinha outro tipo de problemas, ou... aquilo foi ali uma coisa muito, muito estranha, falta de equipamentos, para ali uma... Depois foi melhorando, as coisas foram melhorando aos pouquinhos, mas não é Ficas com o uma melhor das passagem que eu recordo pronto, com bons olhos ou com uma coisa que foi espetacular. Não, foi uma E coisa que... tu depois voltas para o Penafiel novamente e é onde estás ali eu depois eu mais decido anos. voltar. Houve passos. Sim, e eles também quiseram que eu voltasse. E eu depois também conhecia outras realidades, lá está, comércio e disse assim, então deixa-me estar aqui, que pelo menos estou em casa e que as pessoas gostam de mim e nós devemos estar onde é que gostam de nós. Muito também pelo diretor desportivo também. O Zé Nando já na O altura? Zé Nando, sim. O Zé Nando foi sempre quem me foi buscar. E teve sempre as tarefas mais difíceis no Penafiel, pelo menos. Parece-me que é ele que quando há menos dinheiro, é ele que faz a equipa e quando há muito dinheiro, se calhar já não Aparece outro. Isto é um espetáculo. Mas decido voltar com o Mr. Paulo Alves. E as coisas também correm bem, nós acabamos para em terceiro ou quarto. Fizemos uma boa época, também fizemos um bom plantel e decidi dar ali mais continuidade. Depois também já passei para o lado dos capitães, depois sentia-me bem estar ali, estava em casa e pronto. E foi onde tive mais tempo. Como é que vais parar ao Casa Pia? Isso Ao também Casa é outro Pia, volte-face. mete-se ali o Covid pelo meio. A época termina. O Penafiel decide que já, pronto, já a história aqui acabou. Não é que eles me dissessem, não disseram nada, deixaram andar. E sem problema nenhum, para mim também também achei que depois de estarmos tantos anos na casa também acomodamos-nos um bocado e talvez mesmo que eles me dissessem fiquem, não sei o quê, talvez eu não fosse ficar porque acomodado também nunca estive, nem gostava de estar. Portanto, acho que foi bom para os dois. Tanto a minha saída como... Portanto, eu saí por mim como eles querem que eu saísse. E depois surge o Casa Pia com este projeto. Com um projeto, não é? Nós hoje em dia, quando dizem vai entrar aí uma SAD nova, pessoa, Pé atrás. o que é que vem aí mais Claro. uma vez? Quanto tempo é que eles vão aguentar? Mas o Filipe Martins, que foi quem me ligou na altura, explicou-me aquilo muito bem. Nós, na altura, o Casa Pia foi quando eles desceram. Sim. E depois na secretaria safaram-se. Depois toca a fazer Montar a equipa. a montar ali uma equipa à pressa, digamos. E ainda havia muitos jogadores por fora. E o Mr. Filipe ligou-me e eu aceitei. Tinha ali mais uma possibilidade, que era a que eu queria, mas como era só uma possibilidade, também não vou estar a dizer quem era, mas que ficava mais perto de casa. E eu forcei sempre mais um bocadinho para ficar mais perto de casa, mas... porque era importante para mim, não é? Claro. Mas depois aquilo acabou por não se fazer e é para aqui que eu vou, e vou de corpo e alma. E foi incrível. Para quem gosta não dá para pagar em almoços, mas para quem não precisa ter esse cuidado, não é? Podiam pagar em almoços e almoçar sempre lá no Leitão. Isso era. Isso era sempre qualquer coisa. Íamos ali, ainda por cima o senhor adorava o Casa Pia e adora o Benfica, por isso ali estávamos sempre... Estavas em casa. Estava em casa, não havia problema. Eu não conhecia, mas depois passei a conhecer muito bem. Mas o Casa Pia é incrível. Surpreendiam-me por tudo. Era tudo, se me perguntassem qual é que seria o caminho que eu queria dar a um clube, e eu pegava e dizia assim, vejam o exemplo do Casa Pia e façam igual. Tentem pelo menos tirar aqui de melhor, porque têm muito por tirar. Porque em termos de organização, muito bom. Escolha de jogadores, muito bom. Tem um scouting que trabalha muito bem.
tive a sorte de encontrar lá também o Pedro Correia, que ainda está lá, que fez um trabalho Foi teu incrível, colega no que foi Benfica. meu colega no Benfica, que fazia um trabalho incrível. Só falta o deixava que nada se estádio agora. faltasse. Agora só falta o Só para estádio. Só falta o estádio. Mas isso, acho que eles vão tratar disso rápido. Porque eles também têm isso. Têm uma boa visão do que pode vir a ser o clube. Acho que este ano é um ano muito importante para o Casa Pia e é um ano em que eles em que se têm que cimentar. Claro. Se eles este ano... Acho que vai ser um ano muito mais difícil, muito mais desafiante que o que foi o ano passado, porque este ano vão respeitar o Casa Pia. Já toda a gente sabe. Já toda a gente conhece. Não é que o ano passado não o respeitassem, mas nunca, Claro. nunca é igual. Nunca é igual. E este ano já, por isso, acho que as equipas já não vão tão abertas assim para o Casa Pia, vão-se fechar mais um bocadinho, o que torna a coisa mais difícil. E acho que se eles este ano fizerem um campeonato bom, que será a manutenção, acho eu, mais ficar ali a meio da tabela, acho que a partir daí o clube tem tudo para ser como sempre disse, um género ali de um Estoril, uma coisa assim mais... Romeu, porquê é que nunca houve estrangeiro? Curioso, porque eu cheguei ali a uma fase da minha carreira, 27 anos, em que eu quis mesmo ir para o estrangeiro. Só que o que é que acontece? Vamos ser francos, sou um médio centro, é muito difícil ir para o estrangeiro. Há muitos. Há muitos, e depois eu sou um médio defensivo que não tem 2 metros de altura, nem tenho, sei lá, nem sou Sim. muito forte fisicamente, não é? Não sou um jogador que à primeira se diga, não, é aquele jogador que eu quero. Não, eu sou um jogador diferente para a posição, quer queiramos, quer não. E não sou aquele jogador que se procura hoje em dia para médio defesa, digamos assim. E porque também as oportunidades que chegaram, em termos de valores, eram muito parecidas com o que se praticava aqui em Portugal. E eu sempre optei pelo lado familiar, digamos, entre ir para fora e abdicar da família e ter aqui, ou seja, trocar o certo pelo incerto. Nunca quis arriscar muito, claro, digamos assim. Se fosse uma coisa que valesse muito, muito, muito a pena, aí eu tenho a certeza que... Agora, como era ela por ela, eu sempre optei, se calhar, pelo conforto. Claro. Olha, tiveste uma época sem jogar, até depois ires para o Domiense. Foi decisão própria? E como é que surge depois o Domiense para este regresso, que foi um last dance? Foi mesmo isso, foi engraçado. Porquê? Porque quando eu saio do Casa Pia, coincide com o nascimento do meu filho. E então, na altura, eu decidi, agora é que eu, se surgir aqui um clube... Eu tinha jogado pouco também no Casa Pia, por isso poderia não aparecer muita coisa, mas apareceu. E eu disse, só vou para muito longe ou seja, não vou para muito longe. Eu disse, vou ficar se for aqui muito perto. E não apareceu nada assim muito perto. E então eu disse, então, eu fico aqui um ano, vou começar a olhar para o outro lado do futebol, vou-me preparar para o que possa vir e vou parar este ano e vamos ver o que é que isto dá. No ano seguinte surge o Domiense. Eu já tinha... Porquê? Porque eu tinha andado a tirar o segundo nível de treinador. Uhum. E na altura quem estava comigo era o adjunto do treinador do Domiense. E ele até me foi perguntar, pá, mas o que é que achas, pá? Não querias ir ali dar uma perninha e tal? E olha, por acaso, posso ir, não há problema nenhum, que ele até fica perto de minha casa, fica a 5 minutos, espetáculo, acho que pode ser uma coisa interessante e eu também gostava de ver como é que é o futebol o outro lado patamar, do futebol, claro. neste patamar. Quero ver o que é que eles sentem, malta que trabalha,
como é que se vive aqui o futebol, quais é que são as diferenças, também para tentar perceber também o outro lado do futebol. E também procurei o quê? Aquilo que falamos, procurei o lado mais puro do futebol. Vou para ali, vai ser uma coisa mais soft, vai ser uma coisa mais pura. E se calhar vai ser engraçado. E foi mesmo isso. Foi Prazer. Foi prazer. Procurei um bocado isso. Procurei o lado mais ingênuo do jogador, aquele lado sem maldade, porque aquilo era incrível. É voltar ao início? Era voltar ao início, porque havia situações lá que eu dizia assim, epá, como é que estes gajos, como é que eles lidam com isto assim? Se fosse num plantel profissional, nunca na vida isto ia ser lidado assim, pá. Havia coisas que eu dizia mesmo, pá. É muito diferente. E ganhas o título. Sim, ganhei a Supertaça. Ganhaste a Supertaça. Foi logo no início, Logo ganhamos a logo a Supertaça. Foi espetacular, porque o Domiense tem uma massa adepta muito ferrenha, um clube com muitos adeptos, e os adeptos gostam do clube, e depois é muito engraçado, convidam-nos ali ao plantel para umas churrascadas, fizemos ali todos um convívio, eles levam as famílias, nós levamos as famílias, um clube muito familiar, muito bonito, e eu gostei mesmo muito de jogar lá. Olha, estamos mesmo a terminar e tenho duas perguntas. Uma delas é, quem é que merece o teu maior agradecimento no futebol? O meu maior agradecimento são os meus pais. Os meus pais é que merecem todo o agradecimento. Não há dúvida nenhuma. Sem o esforço deles, sem o sacrifício deles, especialmente nos primeiros tempos, isto nunca na vida se fazia. Como é que ele se chama? O meu pai é o Albino. Ele não gosta que o tratem por Albino. É Bino? Não, é por Zeca. Zeca. É, pelo Zeca e pela Helena. Pela Lena também. São eles que merecem todo o meu agradecimento, assim como o meu irmão. O meu irmão também sofreu. Também sofreu, claro que sim, mas também tenho a certeza que, mesmo inconscientemente, retirou muito do que foi a minha vida futebolística. Acho que absorveu o bom e acho que absorveu também o mau. Por isso, também ficou muito, muito mais preparado e eu aprendo muito com ele também. E aprendemos com todos. Sempre. Aprendemos com todos sempre. E devemos sempre também destacar os nossos. E mesmo para terminar, o meu é o exercício mais difícil. No meio de tantos jogadores, vou-te pedir que tu escolhas o teu 11. O meu 11. Ora, vamos lá. Isto Na baliza. pode ser muito difícil porque eu teria aqui 4, 5 equipas, felizmente, para fazer. Mas vou escolher os que passaram grandes momentos comigo e que ainda hoje tenho contacto diário, digamos. É só por essa escolha. Na baliza, Ricardo Ferreira. Uhum. Esteve contigo no Marítimo. Esteve comigo no Marítimo. Um grande guarda-redes, sem dúvida. Em Portugal acho que andaram todos a dormir um bocadinho, sinceramente, porque é um guarda-redes incrível. Vou optar aqui pela tática da moda, por isso... 3 centrais. 3 centrais. João Paulo, esteve comigo no Penafiel. Bura. Isso é. E Ricardo Alves. João Paulo esteve comigo no Penafiel, uma pessoa 5 estrelas, um jogador que eu tenho muita estima, é um amigo, sem dúvida nenhuma. Fizemos muitas viagens para Penafiel, os dois de Braga, muitas viagens mesmo, temos muito quilómetro junto, por isso não poderia não colocá-lo. O Bura, também em Viseu, estávamos os dois, éramos o apoio um do outro, almoçávamos, jantávamos sempre, por isso não tinha como não colocá-lo. Ricardo Alves, esteve comigo no Marítimo também, moramos juntos,
tive a oportunidade de ir ao casamento dele também, uma pessoa incrível, 5 estrelas, os 3 grandes jogadores, não há dúvida nenhuma. Na esquerda, Ruben Lima. Eu e o Ruben passamos também por muitas coisas, tivemos inclusive um negócio falhado juntos. E é um grande jogador. E isso podia fazer com que vocês deixassem de ser amigos, se calhar, não é? Completamente, mas aquilo era engraçado enquanto o negócio estava a afundar, nós só nos ríamos. Nós, em vez de levar aquilo a sério, nós só nos ríamos. Estivemos juntos no Benfica, estivemos juntos no Desportivo das Aves também. Também foi convidado para o casamento dele, infelizmente não consegui mesmo ir. Não deu mesmo, mas é uma pessoa incrível também do futebol. Na direita, mais um colega com muitos quilómetros de carro para Penafiel, Dani Coelho, também deixou recentemente de jogar futebol, também poderia ter chegado ainda mais longe, tinha também umas capacidades incríveis. E é uma pessoa que eu gosto muito, falo com ele. Estes todos falamos, não digo diariamente, mas uma vez por mês tenho a certeza que falamos. Não poderia deixar de colocar aqui o Coelho, que jogou comigo no Penafiel, um jogador que acho que toda a gente conhece, porque jogou no Inter, porque se calhar conhecem, que gostam mais de falar dele da parte que por não o conhecerem dizem que é a parte menos boa, mas é uma pessoa com um coração enorme, uma pessoa que eu gosto muito, é o meu decorador de casas neste momento. Sempre que eu preciso de alguma decoração, ele tem uma empresa muito boa e é uma pessoa que eu falo semanalmente também, uma pessoa que tem uma ligação. Ainda esta semana tive a almoçar com ele. É uma pessoa que eu guardo, jogou comigo no Penafiel. Uma pessoa que eu gosto mesmo muito. Vou colocar aqui também o Vasco Braga. O Vasco Braga é um amigo que me faz-me rir muito. É a pureza do futebol, é um rapaz que não tem um bocadinho de maldade. E é um grande jogador, teve azar, teve ali uma lesão num momento crucial da vida dele, que foi muito difícil para ele também, lidar com isso. Depois, vou colocar aqui, não poderia deixar de colocar o André Soares, por tudo. Porque saiu comigo de uma vila, de Vieira do Minho, porque fomos juntos para o Benfica, porque se calhar choramos juntos, moramos juntos no mesmo quarto, em Lisboa, quando eram os pupilos, íamos para a escola juntos. Todos jogamos no Braga também, por isso não poderia não deixar de estar na minha equipa, por tudo o que ele é, por tudo o que ele representa acima, penso que tanto ele como o Ricardo Ferreira e talvez o Daniel Coelho foram eles que talvez foram do início dos tempos do Braga até hoje. Por isso, e o André mais ainda, o André é dos tempos do Vieira, por isso era impossível não colocar o André. Agora mais um André, o pequeno genial, André Carvalhas. André Carvalhas também é uma pessoa que eu gosto muito, poderia ter feito uma carreira ainda melhor com a qualidade que ele tem, com a qualidade que ele representa. Na formação fez coisas incríveis. Não sei sinceramente, se me perguntar o que é que se passou, não sei, talvez
talvez não tivesse pintado o cabelo, se calhar devia ter jogado com a camisola fora dos calções, ele optava sempre por meter a camisola dentro dos calções, o que fazia com que ele não fosse uma figura muito bem equipada. Mas não sei, acho que ele talvez tivesse pintado o cabelo, tivesse feito mais tatuagens ou assim qualquer coisa, se calhar tivesse chegado mais longe. É um craque, é uma coisa incrível. Lembro-me de uma história do André que não posso deixar de contar. Estávamos na seleção nacional, ele estava tocado do pé direito e o treinador, fomos bater livres. E o treinador disse: vamos treinar aqui uns livres. E o André foi para lá para bater livres. E o treinador disse: André, mas tu estás magoado do pé direito. Se calhar é melhor não bater. Mas não há problema nenhum, eu bato com o esquerdo. É igual. O último, não sendo um avançado, mas como fez parte aqui também desta peripécia que tive com o Ruben e como tive a oportunidade de ir ao casamento dele, morei com ele no Marítimo, tivemos ali grandes histórias juntos, lá está, fez parte do negócio falhado com o Ruben. Sami, claro, Leocísio Sami, é uma pessoa que eu tenho uma estima enorme por ele. Só tenho coisas boas a falar dele. Passamos também por muito, tivemos no Benfica, tivemos juntos no Marítimo, no Desportivo das Aves também, quando ele regressa, temos muitas histórias engraçadas. No futebol dá para ter muitas histórias engraçadas. Isso dava outro ponto final, que era das histórias. Romeu, está aqui uma equipaça. Está aqui uma equipaça. Acho que com esta equipa fazia aqui uma coisa bonita. Menos sim, toda a gente aí a puxar. Portanto, não tenho muita gente a defender. Isto aqui é muito virado para a frente, mas confio aqui nestes três amigos. Generais que comandam isso. Sem dúvida nenhuma, isto seria uma equipa. Acima de tudo, uma equipa. Poderia colocar aqui tantos outros, não é? Mas pronto, deu para estes e é de coração. Eu espero que tenhas gostado deste ponto final. Para nós foi espetacular. Obrigado. Obrigado.